Boa noite, paz de Cristo. Eu quero aproveitar esse momentozinho para você já separá-lo e compartilhar o link da nossa celebração nessa noite, quarta-feira, 22 de julho de 2020. Mais um presente que Deus nos concede, estarmos na casa dele, na presença dele, buscando um pouco mais, aprendendo um pouco mais, agradecendo a ele um pouco mais. E eu quero convidar você para participar desse momento conosco, mas eu também quero te convidar para você passar esse link à frente. Então, compartilha com outros irmãos. Estou colocando para cada um de vocês o link agora. Se encontra junto, por enquanto, ainda na rede social, no Facebook, se permitir, né, o nosso Senhor. Hoje será nossa última live individual, né, somente conosco. Se Deus permitir, a partir desse domingo próximo, nós já estaremos como Igreja do Senhor reunida, né, de forma presencial, respeitando todas as recomendações de que a saúde, né, nos pede e nos convida a assim nos reunir. Então, eu quero te convidar de antemão a você já se preparar. Você que não é idoso, não é criança, né, até 10 anos, já se preparando para nossas próximas celebrações. Ainda vamos divulgar como será realizada, né? Que será selecionado os irmãos que estarão conosco, as listas de presenças, tendo em vista que a gente terá uma porcentagem bem pequena da membresia total. 20% da nossa membresia total. Então isso dará um número bem reduzido nas celebrações, mas dessa forma a gente vai continuar contribuindo também para a diminuição, né, dos casos, do avanço dessa doença. Bom, sobretudo nesse momento eu quero te cumprimentar com a graça, com a paz e com o bem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar, você, já onde você estiver, se preparar para adorar o nosso Deus. Então, separe esse tempinho de celebração, de cânticos, separa a tua Bíblia para daqui a pouquinho nós estudarmos ela e mergulharmos um pouquinho naquilo que Deus tem para compartilhar conosco. Vamos orar? Pai querido, eu quero mais uma vez, Senhor, nesse dia te agradecer pela forma como o Senhor tem sustentado, guardado, pela forma como o Senhor tem alimentado a nossa esperança, mesmo no meio de tantas intempéries, mesmo no meio de tantas dificuldades, mesmo no meio de tantas dores que o teu povo tem passado. Não somente o teu povo cristão, mas também toda a humanidade tem passado por grandes lutas, Pai. Perdas dos seus entes queridos, perdas dos seus empregos, perdas das suas empresas. Tanto a economia quanto a saúde mundial está sendo afetada, Pai. Mas aqueles que conseguem ouvir a tua voz, aqueles que conseguem enxergar que existe um Deus dos céus que governa sobre todas as coisas e não há nada que suplante o teu poder, não há nada que esteja acima da tua vontade, esses que ainda conseguem ouvir a tua voz passam por todas essas intempéries, glorificando o teu santo nome, alimentando a fé, tirando grandes lições desses momentos conturbados que estamos vivendo, Pai. Por isso, ainda a minha oração sempre será, Pai, nesses momentos de gratidão, porque mesmo no meio das lutas, a tua boa mão segue sustentando as nossas vidas. Mesmo no meio das intempéries, a gente ainda consegue perceber que não é a ausência de lutas que faz com que a nossa fé seja evidenciada, mas é a forma como a gente vê o agir do Senhor no meio de todo o curso da nossa vida, Pai. É isso que nos alimenta, é isso que nos sustenta, é isso que nos dá fôlego de vida, é isso que nos faz mais um dia nós olharmos para o alto e entender que é o Senhor quem governa a história. Por isso, nosso coração se volta ao Senhor nesse momento, por isso, os nossos lábios estão se voltando ao Senhor nesse momento com gratidão dentro de nós.
gratidão que será verbalizado nos cânticos, gratidão que será guardado no nosso coração através do aprendizado da Tua Palavra, Pai. Gratidão que será evidenciada através da comunhão dos Teus servos uns com os outros. Que é isso, Pai, que nós almejamos. Crescer no conhecimento do Senhor é experimentar o agir do Senhor um pouco mais sobre as nossas vidas e até o dia da volta do Senhor para nos buscar, que sejamos perseverantes, que sejamos ainda alguém que luta, que guarda a fé, alguém que ainda está combatendo o bom combate, até o dia que o Senhor nos chamar de volta para o Teu regaço, Pai. Por isso, nós te agradecemos e convidamos o Senhor para estar em nosso meio. Sabemos que o Senhor está onde há 2 ou 3 reunidos no Teu nome, por isso nós estamos, Senhor, te entregando esta celebração em Tuas mãos, te entregando em Tuas mãos a vida do nosso povo, dos nossos irmãos, de tantos que estão nos acompanhando através dessa live ou do que ainda irão nos acompanhar através da gravação deste vídeo, ou outros, Senhor, que não podem nos acompanhar, mas o seu coração está sentindo a vontade de estar aqui dentro, o seu coração tem a memória do quão benéfico e bondoso e gostoso é estar na Tua presença, Pai. Aí nesse momento eu lembro dos idosos, nesse momento eu lembro daqueles que se alegraram no passado e hoje ainda as dores do corpo, a enfermidade ainda o impossibilita de estar conosco nesse momento. Que o Senhor também seja com eles, que o Senhor siga sustentando a fé deles, mesmo que não estejam conosco neste pequeno vídeo, mas que o Teu Espírito Santo possa abraçá-los, possa guardá-los. E nesse, Senhor, eu faço questão de mensurar a vida ainda de irmão Jeová, irmão Rubens, irmã Imaculada, irmã Cecília, homens e mulheres que o Senhor tem preservado, homens e mulheres que o Senhor tem trazido para nós como um exemplo de perseverança, como um exemplo de alguém que confia no Senhor, e tantos outros que estão ao nosso redor também lutando, Pai. Que o Teu Espírito Santo siga consolando, fortalecendo e revigorando a fé de cada um deles, Pai. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Povo, mais uma vez, quero cumprimentá-los com a graça, a paz e o bem da parte de Jesus de Nazaré. E quero te convidar a rapidamente você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, capítulo 121. Quero deixar apenas alguns versos, um recadinho de Deus, do quão bondoso Ele é, do quão próximo de nós Ele está, independente das nossas lutas, das nossas dificuldades, dessas intempéries que nós falamos nesse momento de oração. Salmo capítulo 121 retrata um pouco da experiência de um povo com Deus. Cuidado, a mão do Senhor o sustentando no decorrer de toda a peregrinação. Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele sempre estará alerta. O Senhor é o meu protetor, com sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para todo o sempre. Quando disse na minha oração de que aqueles que têm ouvidos para perceber, para ouvir a forma como o Senhor o tempo todo está conduzindo, está sussurrando em nossos ouvidos através do Espírito Santo ao longo de toda a trajetória da vida, da existência humana, é a mesma voz que também nesse pequeno texto nos garante que Deus está nos sustentando, que Deus está nos fortalecendo. Essa experiência que esse povo teve com Deus é a mesma experiência que eu e você também podemos ter. Não é a ausência de lutas, não é uma zona de conforto do qual Deus realiza
somente as nossas vontades. A vida cristã não é isso. A vida cristã é sim uma estrada cheia de pedras, cheia de curvas, com ladeiras, com descidas para baixo, um caminho todo perigoso, mas pode ter convicção total de que Deus segue nos sustentando, pode ter a convicção total de que Deus nos guarda, nos sustenta, nos alimenta, e o tempo todo está ao nosso redor, nos guardando e alimentando a esperança dentro de nós. Experiências como esse povo de Israel é a mesma experiência que eu e você podemos ter, mas não tenha dúvidas de que isso é um exercício, não tenha dúvidas de que isso é algo que a gente conquista, de que a gente batalha, e daqui a pouquinho a gente vai conversar, nós iremos conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é justamente sobre as crises da nossa vida, olhando a vida do sábio Salomão e tirando algumas lições. Mas quero te convidar para você celebrar a Deus junto conosco. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. A paz a todos que estão aí em casa. Que Deus venha abençoar a noite de cada um. A gente vai começar adorando o nosso Deus com alguns louvores. E eu te chamo para a gente adorar junto, para a gente louvar o nosso Deus, que merece toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Vamos adorar. Ele vai além.
Deus me ama. Que você venha ter nessa noite a convicção que mesmo todos os pecados cometidos, Deus ele te ama, Deus ele te perdoa, Ele é o único e verdadeiro amor. E que você venha abrir seu coração nessa noite, que você venha adorar a Deus de forma sincera, de forma verdadeira. Que Deus venha te abençoar nessa noite, que através desse louvor você venha ser curado, venha ser restaurado. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Deus me ama.
a tua serva. Lembramos do irmão Jeová, Senhor Jesus, que também, Senhor Deus, carece dos teus cuidados, ó Pai, esteja com ele, ó Deus. Lembramos, Senhor Deus, do irmão Rubens, Senhor Deus, também, Senhor Deus, outro cuidado pelo Senhor, da irmã Dalva, Senhor Jesus. Queremos te entregar, Senhor Deus, os nossos idosos, Senhor Deus, que estão nesse momento nas suas casas, Senhor Deus, que não podem estar aí frequentando, Senhor Deus, os lugares, estão às vezes afastados de suas famílias, que o Senhor possa estar dando tranquilidade, ó Pai, para que eles não se percam, Senhor Deus, nas suas angústias, ó Pai, que fiquem entristecidos, Senhor Jesus, mas que se lembrem, ó Deus, que o Senhor está presente em todos os lugares, ó Deus, e que por mais que sejamos afastados, Senhor Deus, o Senhor está perto deles, ó Pai, está cuidando de cada um deles, Senhor Deus. Nos lembramos também, Senhor Deus, da irmã Priscila, ó Deus, que está naquele leito, Senhor Jesus, tentando, Senhor Deus, se recuperar, ó Pai, com a tua ajuda. Nos lembramos do pastor Douglas, Senhor Jesus, e toda a família. Nós rendemos, Senhor Deus, nossa oração ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor a cubra, Senhor Jesus. Se for da tua vontade, Senhor Deus, recupere, Senhor Deus, o mais breve possível, ó Deus. Esteja ali, Senhor Deus, tirando qualquer dor, Senhor Deus. Esteja também com os familiares, nesse momento de aflição, ó Pai. Traz a tua paz, traz a tua tranquilidade, Senhor Deus. Queremos te agradecer, Senhor, porque o momento de novamente nos encontrarmos está próximo, Senhor Deus. A tua igreja sente falta de estar em unidade, Senhor Deus. E queremos te agradecer por isso também, Senhor, porque por muito tempo, por vários meses, nós estamos distanciados, ó Deus. Estamos sentindo falta de estar na tua casa, Pai, de vermos os nossos irmãos, ó Deus, e te agradecemos, Senhor Deus, porque eu sei que isso também veio do Senhor, ó Deus, e foi o momento que o Senhor escolheu para que nós estivéssemos, Senhor Jesus, juntos novamente, e que juntos, Senhor Deus, nós possamos ainda louvar-te mais, Senhor Deus, engrandecer, Senhor Deus, mais o seu nome, e que o Senhor possa se alegrar, Senhor Jesus, com tudo que aqui nós estamos oferecendo e ainda iremos oferecer ao Senhor, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, te pedimos pela família pastoral, ó Deus, que esteja também com o pastor Fabrício na direção, Senhor Deus, desta igreja, ó Pai. Unge, Senhor Deus, a vida dele, Senhor. Toma, Senhor Deus, os seus pensamentos, Senhor Deus, as suas decisões em suas mãos, ó Pai. Que ele possa sempre ser usado por ti, Senhor Deus. Possa sempre vir do Senhor a resposta, Senhor Deus, a todos os questionamentos que ele tem, Senhor Jesus. E que ele possa, Senhor Deus, continuar sendo usado pelo Senhor e continuar abençoando esta igreja como tem sido, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo escolhido do Senhor, Deus. Pai, nesse momento que ainda vamos te louvar e agradecer, queremos que o Senhor ainda receba, continue recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor Deus, porque é para ti, Senhor Deus. É uma forma de agradecermos, é uma forma de expressarmos o nosso amor a ti, ó Deus. Então, Senhor Deus, faça-se presente, Senhor Deus, em cada lar, em cada casa, Senhor Deus, que hoje separou esse momento para te louvar, para te engrandecer. Sente, Senhor Deus, no teu trono e receba, Senhor Deus, aquilo que temos para te ofertar, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
louvor, Senhor, que foi cantado aqui, Senhor, em teu nome. Senhor Jesus, agora, Senhor Jesus, eu passo a palavra do pastor, Senhor Jesus, que vai trazer, Senhor, a palavra a cada coração, Senhor Jesus. Que a palavra, Senhor Jesus, venha abençoar cada família, cada lar. Deus, que possamos a cada dia, Senhor Jesus, meditarmos na palavra e crermos, Senhor Jesus, que Tu és amor, que Tu és poderoso, Senhor Deus. Senhor Jesus, que a palavra de hoje, Senhor Jesus, venha chegar no coração, abençoar cada um, meu Pai, que possamos a cada dia aprender mais e mais do Teu amor, mais e mais de Ti, Senhor Jesus. Aprender, Senhor, a seguir os Teus passos, Pai. Aprender, Senhor, a cada dia, Senhor, sermos mais e mais ser humano, Pai. Essa, Senhor Jesus, é a oração que eu te faço nessa noite. Boa noite, mais uma vez. Quero cumprimentar os amados que estão conosco agora, com a graça, a paz e o bem da parte de Jesus de Nazaré. Eu vou falar devagar para você ouvir, né? Graça, paz e bem. Então, graça, paz e bem, recursos que a gente encontra, né, na pessoa de Jesus, através da obra do Espírito Santo dele em nossas vidas. Graça porque tudo que temos é um favor merecido, né? Se ele ainda insiste em nos amar e guardar as nossas vidas, é uma obra graciosa da parte dele sobre nós. Paz, porque Jesus é paz, nele a gente encontra contentamento, tranquilidade, nele a gente encontra mansidão, esse repouso nos braços dele, né? E bem, porque ele é o nosso bem precioso, na verdade, não é o único, né, que nós temos. Mias, por favor, chega um pouquinho para frente do pedestal. Eu quero melhorar o microfone um pouquinho com vocês, porque hoje eu quero conversar ou continuar conversando, né? Só levantar um pouquinho agora. Inclinar. Isso. Hoje eu quero continuar conversando sobre, sobre o livro de Provérbios. Quero continuar ainda destilando, né, essas gotas aí que a gente consegue extrair da vida desse homem sábio, um dos mais sábios, né, no decorrer de toda a trajetória bíblica, e que deixou grandes porções para eu e você mergulharmos. Mas, como eu já disse em outros momentos, sempre olho para um texto desconfiado de que tenha alguma coisa que a gente ainda não percebeu. Então, ler pausadamente, a se aprofundar de forma proposital, né, intencional, é o nosso desejo nessas pequenas navegações aí pelo livro de Provérbios. Tá bom? Antes da gente entrar de fato no texto, eu quero te lembrar, ou se você ainda não sabe, eu quero te avisar. Hoje, dia 22 de julho, saiu um novo decreto municipal liberando as atividades dentre diversas atividades religiosas, né? Templos religiosos poderão funcionar o decreto entra em vigor a partir de amanhã, mas somente poderão funcionar no final de semana, sábado e domingo. Somente finais de semana, então sábado e domingo. Bom, por que eu quero deixar esse recado para você? Enquanto ele orava, ainda conversava isso com Deus. Primeiro, existem possibilidades de ser fechado novamente? Sim, altíssimas possibilidades de nem conseguirmos realizar no domingo. Essa é uma possibilidade real. Mas eu quero que a gente entenda um ponto, né? Um fator. Por mais que a gente esteja muito desejoso de estar aqui, por mais que nosso coração esteja voltou. Por mais que a gente esteja muito desejoso de estar reunido, por mais que a gente esteja desejoso, né, de estar junto com os irmãos, eu quero te lembrar que não é somente esta forma única e exclusiva que a gente tem de glorificar o nome do nosso Deus, de buscar a face dele e de adorar o nosso Deus. Eu reconheço como pastor a influência que a religiosidade, que o desenvolvimento de uma vida espiritual tem na vida humana. Eu sei do quão benéfico isso é para a nossa vida, família e manutenção
da nossa espiritualidade, do nosso sentimento de que Deus está conosco. Eu não tenho dúvida disso. A vida cotidiana dentro de um templo tem inúmeras funções e fatores psicológicos, espirituais e culturais. Porém, todavia, você que é cristão e me ouve nesse momento, seja você que é idoso, tem alguns aqui comigo, seja você que é um jovem, um adolescente ou até um pai e uma mãe, eu quero te lembrar que não é somente dessa forma exclusiva que a gente desenvolve a nossa fé. Nós não encontramos com Deus quando entramos por aquela porta para dentro. Nós não encontramos com Deus quando a gente, de forma coletiva, cultua Ele com cânticos. Eu quero te lembrar que onde há 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle, ali Ele está. Eu quero te lembrar que o resumo da vida cristã é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero te lembrar que muito mais importante do que a nossa reunião coletiva, que aí é exalado, né, a nossa comunhão, muito mais importante do que isso ainda é o exercício da nossa fé na individualidade. É a nossa vida devocional, é o ato que a gente tem dentro de nós como missão de compartilhar Cristo a todos que tiverem contato conosco. Então, você tem grandes oportunidades com seus amigos, com sua família, com aqueles que estão ao seu redor nesse tempo. Então, eu quero te fortalecer nesse momento te dando uma palavra. Se porventura os templos forem fechados novamente, seja aqui na nossa cidade ou nas redondezas, não fique triste, não fique moribundo, né? Não reclame, não murmure, muito pelo contrário. Eu quero que você lembre da responsabilidade que eu e você temos, que vai além da nossa realização de atividades coletivas, vai muito além. Eu entendo que momentos como esse que nós estamos vivendo, como sempre aconteceu ao longo da história, né, grandes crises, e é isso que nós vamos conversar daqui a pouco, grandes momentos de crise são grandes momentos de oportunidade. Às vezes, quando Deus nos tira da zona de conforto, é porque tem algumas coisas que a gente ainda precisa ponderar em nossas vidas, a gente precisa rever, fazer uma análise. Então eu quero que você não deposite todas as suas fichas no retorno das atividades da igreja, né, da congregação em si, porque primeiro, ela não será feita de forma total. Então, mesmo que venhamos nos reunir no próximo domingo, teremos que obedecer a inúmeras recomendações, que ainda nós vamos tratar disso através das redes sociais, né? Você será comunicado de alguma forma. Segundo, os idosos e crianças e outros membros, né, irmãos em Cristo, que porventura tenham doenças que fazem com que eles sejam um pouco mais vulneráveis, não poderão estar conosco. Então, resumindo, ainda existem inúmeras questões que a gente vai ter que aprender a conviver por um período, acredito eu, até longo. E não tenho muita dor no meu coração quando eu falo isso, até porque, como eu tenho falado com vocês, com exceção de domingo passado, acerca do fim do tempo, um sermão escatológico, que é o princípio das dores, a gente sabe que cada vez mais irá se afunilar, cada vez mais o tempo será contrário àquilo que nós acreditamos. O mundo jaz do maligno e todas as decisões e todas as atitudes que sejam tomadas no âmbito jurídico ou político, ou até mesmo de saúde, tudo isso de alguma forma ainda vai culminar no cumprimento das promessas do nosso Senhor. Então, eu não quero te desanimar, mas muito pelo contrário, eu quero te lembrar, não fique triste caso isso venha acontecer. Muito pelo contrário, se refugie no Senhor. Ele é o nosso socorro, que nos fortalece, Ele é aquele que nos abraça, Ele é aquele que nos induz a continuar caminhando, Ele é aquele que a gente consegue se refugiar. Então, não acredite que é somente dentro de um tempo, tá bom? No mais, exercite a tua fé no regaço da tua família, com teus familiares, com seus amigos do trabalho, vizinhos. Crie formas diferentes de você evidenciar a sua fé, como você fez ao longo de anos, mas agora não pode mais fazer da forma tradicional. Então, busque sabedoria no Senhor e tente outras formas de evidenciar aquilo que Deus permitiu que você desfrutasse no decorrer dessa
trajetória de vida cristã. Tá bom? Então, você que é nosso membro ou frequentador da nossa congregação, né, está conosco nas atividades. No domingo, nós já temos a permissão para funcionar provisoriamente, mas iremos seguir recomendações. Então, fique ligado, nós iremos compartilhar como será feito os horários que serão realizados as nossas atividades. Tá bom? Deus te abençoe, né, e nos prepare para lidar com esse tempo, né, diferente. Bom, eu quero conversar com você hoje, uma semana e pouquinho, né, longe de vocês, na quarta-feira e no domingo, fomos para a Volta Redonda e já retornamos. Então, hoje eu quero continuar a nossa conversa no livro de Provérbios. Já conversamos sobre inúmeros textos, sobre inúmeros temas, mas hoje, de forma muito específica, eu quero te levar a Provérbios capítulo 24, verso 10. Provérbios capítulo 24, verso 10. Quero deixar algum recadinho da parte de Deus no teu coração. Quero olhar para esse texto e tirar dele algumas lições, tanto deste texto quanto de outros dentro da palavra de Deus nessa noite, mas que de alguma forma venha falar um pouco sobre o nosso contexto que nós estamos vivendo. Tá bom? Provérbios capítulo 24, verso 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, tua fé será pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, certamente a tua força será pequena. Vamos orar? Pai, eu mais uma vez, Senhor, quero colocar em tuas mãos as nossas vidas, colocar em tuas mãos a tua palavra e suplicar ao Senhor que através da iluminação do teu Espírito Santo possamos compreender aquilo que o Senhor mais uma vez quer deixar de lição dentro do nosso coração, Pai. Não deixe que fique apenas no nosso campo do conhecimento, mas que também venha fluir pelos nossos passos, pelas nossas palavras e pelas nossas atitudes. Que isso possa mudar a forma como nós vivemos. Que este pequeno texto, Pai, que demonstra um pouco sobre a evidência da nossa fé em tempos de angústia, ele possa ser um farol, possa ser um oásis nesse tempo de sequidão, nesse tempo de escuridão que nós estamos vivendo, Pai. Precisamos beber da Tua Palavra, precisamos nos alimentar da esperança que é o Senhor. O Senhor é a única coisa que nós precisamos, o Senhor não é uma das, o Senhor é a única. E nós queremos, Senhor, que o Senhor seja pleno em nossas vidas, que a nossa memória seja completamente revestida da Tua presença, Pai. De modo que a única coisa que venha restar dentro de nós de lembrança é o Teu cuidado, tanto conosco, quanto a nossa família, quanto a tantos que nos precederam, Pai. Porque isso sim irá nos fortalecer no dia da angústia, nos momentos de crise, nos momentos de dores, naqueles momentos que nós iremos perceber que somos pequenos demais e a única coisa que precisamos é do Senhor, Pai. Por isso nós te agradecemos e colocamos as nossas vidas, a vida do teu povo que está de forma ao vivo ou gravado nos acompanhando, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor inunde os nossos corações e a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Povo, eu entrei nesse texto, vou sair do texto e não vou voltar para o texto, ok? Entrei no texto de Provérbios porque é um texto de suma importância e resume bem claro o que hoje eu quero conversar com você. Quero conversar sobre a evidência da nossa fé nos momentos de dores, de angústia, nos momentos de perdas, nos momentos de pressão. Você que é pastoreado por mim sabe, e se viveu alguns momentos de dores na sua vida, com certeza você ouviu da minha boca, num dos momentos mais dolorosos da sua vida, que é nesses momentos que a nossa fé toma um contorno. É nesses momentos que a nossa fé é evidenciada. Eu sempre repito isso quando eu me deparo com um cenário
do qual não existem palavras, do qual não tenha nada que eu possa falar que irá te consolar. E a única coisa que eu encontro de base para dividir com você nesse tempo, se você já viveu isso comigo, enquanto eu pastorei vocês ao longo desses 3 anos, as minhas palavras sempre foram: é nesse momento que a nossa fé toma um contorno diferente. Porque não é de forma isolada na nossa vida, mas ao longo de toda a trajetória bíblica, foi sempre nos momentos de pressão, de dores, de angústia, de grandes decisões, que homens e mulheres se viram ali exercitando a sua fé. Posso usar inúmeros exemplos, dos quais alguns eu vou citar até a galeria dos heróis da fé daqui a pouco, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, e vou ler o capítulo 12 também. Mas além desses homens, ainda podemos lembrar talvez a vida do próprio apóstolo Pedro, num momento de grande pressão entre fé e razão, que a evidência de quem ele tinha de conhecimento de Deus, de quem ele era em relação a Deus, foi o que fez a diferença naqueles últimos momentos, quando ele nega a pessoa de Jesus. Outro exemplo que poderíamos citar é o fato de Raabe, quando percebe aqueles espias ao redor da casa dela, dentro da casa dela, e ela diz para eles de que ela acreditava, confiava, tinha uma fé, tinha uma crença, tinha uma confiança no Deus que estava além daquele rio, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que libertou aquele povo do Egito. Então, ou seja, na vida daquela mulher, a fé dela é evidenciada quando ela estava entre a vida e a morte, quando a vida dela poderia ser poupada ou condenada, ela e sua família. E não somente Raabe, mas inúmeras outros personagens nós poderíamos usar: Abraão, Isaac, Jacó. Gosto muito de citar esses pais da fé, né? Os patriarcas da nossa vida em relação a Deus, a nossa vida cristã. Você percebe que momentos de grande pressão na vida de Abraão, pai da fé, é quando ele é levado por Deus a entregar o seu filho e tem que tomar uma decisão. Então, eu quero que você entenda que a nossa fé é evidenciada quando nós estamos entre o limite da razão e fé. E eu e você somos o tempo todo condicionados a isso. O tempo todo condicionados a isso. Estamos o tempo todo tomando decisões, seja de forma voluntária, né, consciente, ou de forma inconsciente. Hoje decidi botar um terno. Ontem eu não coloquei. Foi uma decisão voluntária, simplesmente estava me sentindo um pouco de frio, coloquei o meu terno. Resumindo, são situações assim, o tempo todo faz com que a gente tome decisões, mas em alguns momentos Deus, de uma forma intencional, Ele nos condiciona a tomar decisões para que a nossa fé seja exercitada. E aí talvez você tenha muita coisa para dividir comigo, né? E eu também tenho muita coisa para dividir com você, de decisões que eu e você tomamos, dos quais a gente se alegra, dos quais a gente tem prazer em falar, em compartilhar, e outras que não. Talvez decisões erradas, impensadas, tomadas de forma abrupta e que nos trouxe grandes males, como talvez os últimos momentos ali de Pedro com Jesus, o fato de negá-lo. Então, eu e você temos esses dois testemunhos, né? Essas duas vertentes na nossa vida. O fato é que Deus, sim, nos condiciona a tomar decisões. E é nessas decisões que a gente se mostra fraco ou forte. É nos momentos de angústia, de pressão, que a gente se mostra alguém que evidencia a fé em Cristo Jesus de forma forte, evidente ou não. Talvez para nossa alegria, né? O apóstolo Paulo já tinha deixado claro para nós em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 13: não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, e mesmo assim ainda nos garante o escape. Resumindo, Deus nos condiciona em alguns momentos com
lutas, com dificuldades, e isso, de alguma forma, é um instrumento nas mãos de Deus, para que a nossa fé em Cristo Jesus seja evidenciada. Bom, se eu quero dar um contorno sobre o que eu quero conversar com você hoje, talvez é sobre essa forma pedagógica que Deus alimenta, fortalece e nutre a nossa fé. Eu tenho bagagem de experiência com Deus suficiente, talvez com 28 anos, para dizer que não foi nos momentos mais alegres que eu cresci na fé. Talvez foi nos momentos de mais dores que Deus me ensinou grandes lições. Não só comigo, mas com todos vocês que estão me ouvindo, ou até mesmo com todos que passaram antes de nós. Não foi nos momentos alegres que a gente aprendeu grandes lições. Foi nos momentos mais dolorosos, foi nos momentos mais tristes que a gente aprendeu a perseverar, a lutar, a confiar. Aprendemos a mergulhar mais, a depender mais de Deus. Com experiência na minha vida, talvez um dos momentos que mais eu converso com Deus é quando eu estou dentro do meu carro, sozinho, com o vidro levantado, e ali talvez os momentos onde Deus mais fala comigo, é os momentos onde eu mais consigo rasgar meu coração, é os momentos onde eu consigo gritar, no sentido não de que Deus precisa que eu grite para que Ele me ouça, mas que eu preciso colocar para fora angústias que talvez eu não consiga dirimir. E eu entendo que na sua vida, de alguma forma, também existem muitas coisas que você vive e viveu e ainda viverá, que vai ser nos momentos de dores, onde você seremos amassagados mesmo, pressionados, talvez usando a própria experiência de Jesus de Nazaré no livro de Mateus, quando ele estava ainda no jardim do Getsemane, ou Getsemane, um lugar de prensa. E é ali naquele lugar de prensa que ele deixa exalar uma das suas maiores orações, que demonstra o quão humano e ao mesmo tempo Deus ele era, que é quando ele pede a Deus que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, mas se não fosse, sobretudo, a vontade dele seja feita sobre a vida dele. Então, talvez ele deixe muito claro naquele momento que se parecia muito conosco do lado humano, mas ao mesmo tempo ele se compadece das nossas dores e nos mostra que também podemos, da mesma forma, nos colocarmos diante de Deus. Então, resumindo, eu quero falar sobre esses momentos de dores, de crise, de angústia. Muito oportuno esse tempo que nós estamos vivendo. Irmãos nossos que gostariam de estar aqui e não podem, irmãos nossos que gostariam de estar com seus familiares e não podem, às vezes até os seus próprios filhos não podem estar, não podem abraçar por conta da suspeita do Covid ou por conta de uma confirmação, e aí o medo existe e faz com que a gente se afaste, até mesmo por recomendação, de saúde. E irmãos nossos que estão sofrendo por conta das suas empresas, que dia após dia vê a sua economia diminuindo, irmãos nossos que estão enfrentando dificuldades em diversas áreas da sua vida, notícias que mexem conosco quando a gente liga a televisão e se alguém é um servidor público, estadual, vê lá a votação e aquilo deixa a pessoa ansiosa e cheio de angústia e cheio de dores. Tudo isso, de alguma forma, são as crises que eu e você estamos vivendo nesses últimos dias. E aí, como estou dizendo, essa forma pedagógica que Deus tem de fortalecer a nossa fé é permitindo que essas crises não sejam para nós um momento de dor, um momento só de angústia, mas seja também um momento de oportunidade, seja também uma possibilidade que eu e você temos de experienciar esse relacionamento com Deus. Porque se tem algo que a crise gera em nós, que o sofrimento gera em nós, é demonstrar a nossa pequenez, demonstrar o quão pequeno nós somos, o quanto grande Deus é, o quanto dependentes devemos ser. É exatamente isso que as crises geram em nós. Então, eu quero te lembrar que Deus tem sim uma forma divina de nos aproximar para perto dele. E boa parte disso não é feito nos momentos alegres, mas nos momentos de dores. Eu pesquisando, chego à palavra crise. E a palavra crise no dicionário chinês, ela é usada por duas expressões. Se você não sabe,
o idioma, né, chinês, ele é usado por diagramas, né, e duas imagens desse diagrama, ela é representada por duas palavras. A primeira é perigo, a segunda é oportunidade. Entendeu? A palavra crise na mente de um chinês, ela é uma vertente, né, um eixo ali entre perigo e oportunidade, entre dor, mas também entre avanço, em alegria, em possibilidades diferentes. E é exatamente isso que Deus nos mostra quando a gente é provado por Ele. A prova da vossa fé produz perseverança. Então, nós não somos provados para ser derrotados, nós somos provados para sermos fortalecidos. A evidência da nossa fé, ela toma um contorno diferente quando somos provados e passamos por isso vitoriosos. Então, aquilo que resta em nós, aquilo que sobra depois de momentos de angústia, é o que vai tomar um contorno na nossa fé. Eu tive uma experiência há pouco tempo, estava abastecendo o meu carro no posto de gasolina há pouco tempo, e quando estava terminando de abastecer, eu sempre vou lá tomar um cafezinho antes de voltar para o carro, e eu vi um taxista no acostamento com o seu carro que não estava funcionando. Ele virava a chave e o carro não ligava, ele virava a chave. Se você me conhece bem, sabe que o meu também não era lá grandes coisas, e eu estava um pouco entre ali ajudá-lo e entre a sair daquela situação, porque sabia que a qualquer momento o meu próprio carro também não poderia funcionar. Mas, por cartas d'água, nem eu sei, né? Eu fui até aquele indivíduo e perguntei o que estava acontecendo. E aí ele disse que o carro não queria ligar, ele já tinha ligado para o mecânico não tinha chegado a tempo. Resumindo, eu pedi para que ele virasse a chave, falei, vira a chave lá para a gente ouvir. E o carro não fez nenhum barulho de injeção, né, de gasolina. Se você conhece o mínimo possível de carro, você vai saber o que eu estou falando, né? A bomba de combustível não funcionou. Como era um carro de um modelo que eu já tive, e já tive algumas dificuldades com ele, eu pedi que ele levantasse o banco do carona. Eu tirei os fios que ligam ali a bomba de gasolina, limpei um pouquinho, né, o conector, e liguei de novo. E falei, vira a chave para ver se não vai funcionar. E a hora que ele virou a chave, a bomba de gasolina fez barulho, ele virou, o carro funcionou. Depois que o carro funcionou, ele falou assim, pastor, foi um milagre. E eu falei, não foi um milagre. Foi uma experiência que eu já tive no momento de dor, no momento de tristeza, e fez com que eu acumulasse conhecimento o suficiente para saber como sair daquilo. Percebe? Eu não estou tirando o lado divino, né? O lado de bondade de Deus para com aquele homem, mas a verdade seja dita, é que Deus permite que a gente viva algumas experiências para que a gente não mais caia nelas. Então, resumindo, tudo que eu vivi de experiências ruins, talvez com um veículo, naquele dia, fez com que eu, de alguma forma, ajudasse alguém que também estava vivendo. Então, momentos de crise na minha vida fez com que se tornasse oportunidades na vida de outro. Então, exatamente é isso, resumindo, o que nós aprendemos com essa forma pedagógica que Deus tem de nos tratar. Essas experiências dolorosas que a gente tem ao redor da vida, no curso da nossa vida, de alguma forma servirá para nos alimentar, mas também alimentar a fé de outros. Dolorosos momentos que eu e você temos na memória em relação à nossa vida, não serve só para nós, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor, de tirar lições. Assim como meu próprio tio dizia, né? Só os tolos vivem por experiência própria. Só os tolos vivem por experiência própria. Se algum dia alguém me pedir uma recomendação de qual carro comprar, existe um que eu nunca irei recomendar, mas isso é fruto de um resultado de algo que eu vivi. Então eu quero que você entenda que às vezes Deus permite que a gente passe sim por algumas circunstâncias, ou para nos corrigir, ou para nos aperfeiçoar. Eu já falei sobre essas duas palavrinhas em outros sermões, no livro de João, quando a gente fala ali sobre as duas tempestades, né? A tempestade quando eles não sabiam quem era Jesus, e Jesus acalma a tempestade, e a segunda tempestade no barco, quando Jesus ele
acalma mais uma vez, só que naquele momento eles sabiam quem era Jesus. Eu quero que você entenda que existem momentos que Deus nos corrige e existem momentos que Deus nos aperfeiçoa. Ambos são forma pedagógica que Deus tem de nos alimentar a nossa fé, de nos fortalecer, de nos instruir, de nos caminhar. Bom, dito isso, eu quero agora sair de Provérbios e te levar lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Apenas 3 versos quero dividir com você, para deixar no teu coração pelo menos 3 lições, pelo menos 3 conselhos, que pelo menos hoje, quarta-feira, que Deus tem dividido ainda comigo nesse texto sobre essa forma pedagógica que Ele tem de nos cuidar, de nos tratar, de fortalecer a nossa fé nesses períodos aí de grandes turbulências na nossa vida. Hebreus capítulo 12, verso de 1 a 3. Quero ler o texto contigo, acompanha aí na sua casa. Portanto, também nós. Então é uma continuidade, ok? Não esqueça, uma continuidade do capítulo anterior, capítulo 11, que é o tema da Galeria dos Heróis da Fé. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Ok? Pastor, qual é a relação entre Provérbios, capítulo 24, verso 10, se te mostrares fracos no dia da angústia, certamente fraco é a sua força, fraco é a tua fé. E qual a relação desse texto de Provérbios com o texto de Hebreus, capítulo 12? Bom, grandes são as semelhanças entre esses dois textos, grandes são. Ambos estão ainda tratando sobre a nossa fé. A diferença é que o autor de Hebreus, como você já estudou conosco, não sabemos se é apóstolo Paulo ou Apolo, mas a diferença é que nesse texto de Hebreus, ele faz aí um paralelo entre uma corrida na arena, uma corrida mesmo, a olímpica, e fazendo aí um paralelo entre a vida cristã, e o texto de Provérbios simplesmente está tratando sobre a evidência da nossa fé no dia da angústia. Mas os dois textos se referem sobre essa continuidade, sobre o ato da gente perseverar, sobre o ato da gente lutar, porque aquele que perseverar até o fim, vamos dizer assim, este será salvo. Então este é salvo porque perseverou, lutou e fez a manutenção da sua fé dia após dia, se aperfeiçoando, lutando e crescendo com Deus. Mas de forma bem específica, eu quero caminhar aí com 3 versos com você, e começando no verso 1, ainda no contexto da parte A. Olha comigo quando diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Bom, se você é um bom aluno de EBD, certamente você já ouviu essa grande nuvem de testemunhas como pessoas que estão ao nosso redor e nos assistem na nossa caminhada. Com certeza você tem isso aí de conhecimento dentro de você. Como eu sempre te levo a olhar com um olhar um pouco mais ampliado, com uma lente um pouquinho mais ampliada nesse texto, eu quero te lembrar, leia o texto sempre desconfiado que tem alguma coisa que você ainda não percebeu. Por quê? Se a gente lê no português, sim, o texto aqui está se referindo só a uma nuvem de espectadores, pessoas que estão nos olhando,
né, a nossa trajetória de vida. Só que quando você vai para o grego, não é a nuvem de testemunhas, não são pessoas espectadores. Quando nós olhamos no contexto em que o texto foi escrito, e até mesmo no contexto, lendo o capítulo 11, você percebe que a palavra testemunha, ela está intimamente ligada com a palavra mártir, ou martírio, ou mártires. Então, nós estamos rodeados de uma nuvem de mártires, que são testemunhas para nós, dos quais o autor de Hebreus citou no capítulo 11, né, o capítulo anterior, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Raabe, Moisés, José, Isaque, homens e mulheres que são referenciais de martírio para nós. Como assim? Pastor, qual é a primeira lição que eu tiro nesse verso A, quando eu já consigo entender que a palavra testemunho aqui é um testemunho de um mártir para mim? Bom, talvez nos momentos de angústia, nos momentos onde a nossa fé está fraca, naqueles momentos onde a gente percebe que as crises estão sendo ali grandes momentos de perigo, mas também grandes momentos de oportunidades, conforme nós dizemos, né? Eu quero te lembrar que o fato da gente olhar para cada um daqueles que precederam a nossa existência, isso é para nós um testemunho, é para nós dá para nós um fôlego, dá para nós um vigor. O fato da gente olhar para a vida desses homens e mulheres e tirar lições da vida deles e aplicar em nossas vidas hoje, faz com que a gente tenha mais paz com Deus, faz com que a gente tenha mais tranquilidade. Se você está aí cheio de decisões para tomar, tem respostas para dar, tem ainda inúmeras dores ao redor da tua vida, olha talvez para a vida do próprio Abraão, quando também teve ali seus momentos de grandes angústias. Não consigo nem conjecturar a existência de um pai caminhando 3 dias e 3 noites com seu filho, sabendo que iria entregá-lo em sacrifício a Deus. Não consigo. Mas eu olho para a vida daquele homem e consigo entender que talvez a minha resposta não vai vir nesses 3 dias. Talvez Abraão, quando sai de casa, avisa para sua esposa que levaria o seu filho para caminhar, ainda leva consigo alguns empregados. Talvez nem ele mesmo sabia se voltaria, nem ela talvez saberia, né? Porque se ela soubesse que o seu marido iria de alguma forma sacrificar o seu filho, um filho da promessa, um filho esperado, um filho projetado, um filho que de alguma forma foi sonhado por quase 8 décadas na vida daqueles 2 homens, daquele casal, daquela homem que é a mulher. E aí eu não consigo entender com qual a razão ele consegue caminhar por 3 anos. Bom, por 3 dias. Se ele caminhou por 3 dias com o seu filho e não teve nenhuma resposta de Deus até aquele momento onde ele levanta o cutelo, eu também consigo entender que vai ter momentos na minha vida que eu não vou conseguir ouvir Deus dizendo que irá ali na frente me dar um escape, da forma que talvez eu venha conjecturar ou acreditar ou esperar que na verdade seja dita. Às vezes a gente acredita que somos mais próprios para sonhar os nossos sonhos do que Deus para nós, né? Às vezes eu e você nos comportamos assim, como se a gente quisesse dar conselhos a Deus sobre a nossa vida. Então, da mesma forma como esse homem, Abraão, caminha 3 dias e 3 noites com seu filho, sem dar satisfação a ninguém do que iria fazer, e quando sobe para o monte, ele vira para os seus empregados e fala: aguarde aqui que daqui a pouco nós retornaremos. E quando ele usa a palavra retornaremos, é porque ele tinha uma esperança no coração dele de que mesmo que ele entregasse o seu filho, Deus poderia ressuscitá-lo e voltar com o seu filho para casa. Então eu consigo olhar para esses homens e mulheres que me precederam e tirar grandes lições para a minha vida. Então é aqui que eu quero chegar contigo nesse texto. Se você tem se encontrado fraco no dia da angústia, meu primeiro conselho para você é você olhar para todos que passaram ao redor da tua vida, seja a nossa vida aqui temporal, ou seja, nossa vida cristã, homens e mulheres que eu e você temos de exemplo.
Olha, talvez para a vida de Jacó, é alguém que eu tenho esmiuçado um pouquinho, estudado um pouquinho, para daqui a pouco fazer uma série de mensagens com vocês, mas Jacó, por conta de decisões abruptas, Jacó, por conta de decisões impensadas, de forma irresponsável, ele vive ali décadas posteriores na sua vida com grande angústia no teu coração, com um atrito familiar que ele precisava ser resolvido, e não viveu isso durante anos e anos e anos. Eu não consigo imaginar Jacó trabalhando para ter a sua esposa, depois ele é enganado por seu sogro, tem que trabalhar mais anos ainda, e mesmo assim ainda tinha problemas mal resolvidos na sua própria casa. Então, olha que turbulência que esse homem tinha. Então, a vida dele é um exemplo para nós de perseverança, é um exemplo para nós de que erros do passado a gente não muda tão fácil, mas não significa que a gente não vai ter experiências com Deus, não significa que Deus não está no controle de todas as coisas, e haverá um tempo oportuno para você regressar, para você sarar, para você tratar e ser tratado por Deus. E a despeito disso, a gente lembra, né, do regresso de Jacó com seu irmão Esaú, e quando eles se encontram ali, ele cheio de dedos, cheio todo melindroso, com medo da reação do seu irmão, e na verdade eles se abraçam e são sarados por Deus, e tempos depois ainda é um instrumento grandiosíssimo nas mãos de Deus. Então eu quero que você entenda que, se de alguma forma a tua fé está sendo vacilante, você tem percebido que não está bom do jeito que está, se você tem percebido que você está fraco na fé, não é a sua reunião dominical aqui dentro que irá trazer essa renovação para a tua fé. Não é só isso, tem uma grande importância, sim, eu não tenho dúvida disso, mas ainda é você olhando para grandes homens e mulheres que passaram na nossa vida. É olhar, como eu disse no início, a vida da própria Raabe, uma mulher que experimentou viver na marginalidade, num beco de promiscuidade, vendendo o teu próprio corpo e imerso numa cultura completamente pagã, que era a cidade de Jericó, mas ela um dia ouviu de que tinha um Deus além do rio, que um dia libertou um povo, de que um dia abriu um mar vermelho, e ela simplesmente creu nisso. Olha, se você não consegue perceber o quão sujo ela era e o quão grande Deus a tornou, talvez você não vai entender aquilo que Deus fez na sua vida, ou seja, quem você é. Isso também fará com que você não acredite nas pessoas que estão ao seu redor. Isso vai parar a tua necessidade de evangelizar, porque se você não acredita da onde Deus te tirou, porque você não sabe quem você foi ou é, você não sabe quem era Raabe e quem ela se tornou, você também não saberá o que Deus pode fazer na vida de um usuário, de um traficante, de uma mulher que vende seu próprio corpo, ou de qualquer outra argumento ou adjetivo que a gente poderia trazer para a vida de alguém. Então eu quero que você entenda que às vezes a gente deixa de exercitar a nossa fé porque a gente não se propõe a viver as mesmas coisas que homens e mulheres viveram ao redor da nossa trajetória de vida cristã. E olha que aqui eu só estou caminhando na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu citei ainda inúmeros outros para lembrar. Estava hoje compartilhando com a vida de um aluno, quando levava ele para a cidade de Além Paraíba, um aluno do projeto Grace, e aí eu citei para ele a vida do próprio Noé, quando disse que choveria num contexto onde nem tinha chovido ainda. O povo não sabia o que era chuva, só sabia o que era um leve orvalho pela manhã. E aí aquele homem ele é usado a ter uma fé do qual ninguém ao seu redor tinha. E quando eu compartilhava isso com esse jovem, o fato de que a gente hoje está vivendo, está vendo as coisas acontecerem, estamos nos dando em casamento, conforme o próprio texto de Gênesis nos ensina, porém, a gente não consegue perceber que o tempo de Deus está se aproximando, as coisas estão acontecendo, a palavra do Senhor continua sendo pregada, conforme Noé continuou pregando, mesmo construindo a arca, mesmo todos rindo dele, mesmo ainda sendo improvável a chuva. Mas no momento exato, Deus permitiu que aquilo acontecesse. Ele e sua família foi salvo. E aí eu disse a esse jovem, para que ele percebesse tudo que está acontecendo ao nosso redor. É semelhante. A palavra continua sendo pregada, muitos ainda não acreditam, a despeito de crer que Deus existe, vive como se Deus não existisse.
E aí, no momento oportuno, ou Deus nos chamará primeiro, ou Deus retornará para buscar a tua igreja. A vida do próprio Noé é um exemplo para mim e para você de fortalecimento da nossa fé. Olhar para a vida daqueles que nos precederam é, sim, um grande instrumento para alimentar a nossa esperança em Cristo Jesus. Eu não citei apenas estes, mas eu fiz questão de colocar homens que são referenciais na minha vida, homens que no meu tempo foram referenciais para mim. Eu não me esqueço quando ainda era um mero jovem, um mero líder da juventude na minha igreja, lá em Volta Redonda, e tinha a responsabilidade de um dia sim, um dia não, levar um senhor chamado Seu Francisco para fazer radioterapia na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo. Então, um dia sim, um dia não, eu tinha uma responsabilidade de levar o senhor para fazer radioterapia. Pastor, e daí, né? O que isso produziu? Isso produziu em mim uma grande visualização de um senhor, final de carreira, uma trajetória inteira servindo ao Senhor, com um câncer na sua garganta, que já lhe trazia um odor não agradável, já lhe trazia dores, fez com que ele emagrecesse, porque não conseguia se alimentar de forma natural e de forma como ele sempre teve prazer de se alimentar, mas em momento algum ele murmurar, muito pelo contrário. Se hoje eu gosto muito da canção do cantor cristão Sou Feliz, é porque ele também deixou claro isso para mim, ao redor de todos os momentos, durante 2 meses, levando ele para fazer radioterapia. E não me esqueço de uma vez, em um desses momentos, quando ele recitou uma frase que não era dele, e fui saber disso anos depois, que é do pastor Israel Belo de Azevedo, mas quando disse que se ele vivesse, nós veríamos a glória de Deus, e se Deus o levasse, ele veria a glória de Deus. Então, ele para mim é o referencial de alguém que perseverou na fé, independente da dor que ele se sentia, ele se via. Não só ele, para mim, é o referencial, o pastor Sérgio Queiroz, um homem que eu conheci nas leituras dos seus livros, da sua biografia, um homem que, ainda enquanto um procurador da República, se viu tendo ali um conflito de chamado e se entrega completamente ao ministério pastoral, e no interior do Ceará, na cidade de Sobral, ele indo uma vez trabalhar, indo para a igreja ainda pequenininha, poucos membros, ele viu uma fazenda que estava à venda, a priori só um pedaço pequeno na entrada, e Deus colocou no coração dele um desejo de idealizar ali um trabalho para pessoas que viveram nas bases da sociedade, dependentes de químicos e tantos outros que precisariam, né, de algum tipo de assistência naquele contexto lá de vida, né, no Ceará. E resumindo, hoje é um dos pastores da nossa denominação, né, no contexto batista, com maior respeito no âmbito que se refere à educação, porque a igreja mantém uma universidade dentro daquele recinto, a igreja mantém uma comunidade terapêutica dentro daquele recinto, a igreja mantém uma creche dentro daquele recinto e inúmeros outros trabalhos que poderíamos lembrar. Resumindo, para mim, ele é um referencial de uma vida ministerial e tantos outros que eu poderia compartilhar contigo. A própria vida do reino de vocês conhecem, em alguns momentos vocês tiveram o privilégio de ouvi-lo aqui, mas enquanto eu vivia, fiz uma viagem essa semana que passou para o Rio de Janeiro, passei na Vila da Penha ali no Rio de Janeiro e me recordei que a gente ficava numa casinha alugada para ficar mais barato a quimioterapia para ele. Naquele momento a gente nem tinha tanta expectativa assim de cura, porque foram momentos muito dolorosos a ele e sua família. Resumindo, hoje eu vejo o reino de um adolescente bem de saúde, com tranquilidade com sua família e vivendo os seus sonhos. São referenciais, são pessoas que ao nosso redor têm a capacidade de alimentar a nossa fé. Poderia dizer aqui, Spardoff, que foi esse homem que escreveu esse cântico, Sou Feliz, perdeu suas filhas e sua esposa num naufrágio e simplesmente ele teve a alegria de escrever, né? Sou feliz com Jesus, sou feliz, sempre sou, esse contentamento em Cristo. Então eu quero que você olhe para inúmeras pessoas que estiveram ao seu redor, em vida ainda ou que já passaram. Tire as suas lições, perceba o contorno da fé delas e aplica isso na sua vida. Isso eu aprendo nesse verso 1.
porque quando eu olho que a palavra testemunho não é um espectador, mas é um mártir, ele viveu e morreu para me ensinar que a boa mão do meu Deus esteve com ele até o final, por que não estaria comigo? Por que não estaria contigo? Essa é a minha primeira. Eu quero caminhar, porque a hora já avança, tenho 8 minutinhos, mas olha comigo a parte B do verso 1, quando diz assim: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Capítulo 12, verso 1, parte B. Ora, o que é isso que nos atrapalha e desse pecado que nos envolve? E observe que a palavra pecado está no singular. Algumas versões vai até usar tudo que nos envolve, né? Tudo que nos atrapalha, vai usar a palavra peso. Bom, a nossa vida ela é imersa de pesos e pecado. E como o autor de Hebreus está se referindo a uma corrida, pesos vai atrapalhar com que a gente chegue na frente. Pesos vai fazer com que a gente corra mais devagar. Pesos vai fazer com que a gente seja mais inoperante, né? Sabe? Assim, meio vacilante na fé. As pessoas estão lá na frente e a gente está aqui atrás. As pessoas vivem por suas experiências e a gente vive nas experiências dos outros. A gente não consegue experimentar aquilo que outros experimentaram e a gente experimenta só aquilo que ele experimentou. A gente não tem muita coisa para falar daquilo que a gente viveu com Deus, mas a gente tem muita coisa para falar daquilo que outros viveram com Deus. Bom, quando o autor de Hebreus fala de pesos, eu quero que você entenda que o povo que estava ouvindo essa carta era um povo que estava se convertendo à fé, e era um povo que era judeu, estavam sendo perseguidos, ele, sua família e todos que estavam ao seu redor. E eles estavam sendo o tempo todo desestimulados a seguir, a continuar. E tinham muitos argumentos e muitos motivos para parar. Talvez eu e você temos inúmeros motivos para vacilar na fé, para enfraquecer na fé, para titubear, para tropeçar. Talvez, se você não está conseguindo viver o desenvolvimento da sua vida espiritual lá dentro da sua casa, talvez porque você ainda não entendeu o que realmente é a vida cristã. Existem ainda pesos, existem ainda muitas coisas que nos prendem, faz com que a gente não consiga avançar e experimentar esse cuidado de Deus. Quando eu falo pesos, eu estou me referindo a dores, a angústias, a raiz de amargura que a gente vai construindo na nossa vida, mesmo sendo cristãos, mesmo tendo uma experiência de fé coletiva com os irmãos, a gente ainda consegue nutrir algo dentro de nós que não condiz com aquilo que Deus quer. E aí vai chegar um momento que a gente vai perceber que a gente não avança, a gente não consegue experimentar. É porque tem coisas que a gente precisa deixar. Olha o que o autor de Hebreus fala: livremo-nos, livre-se de tudo aquilo que te atrapalha, livre-se do pecado que te envolve. E quando eu falo aqui pecado que te envolve, pecado que nos envolve, eu não estou me referindo a pecados morais, aquela lista imensa que eu e você poderíamos citar. Não. Talvez o principal e o mais desastroso é deixado claro no capítulo anterior, o oposto de fé, incredulidade. A palavra fé, ela é repetida 21 vezes no capítulo 11, não é à toa. O principal pecado do povo de Israel, o fato deles não terem entrado na terra prometida, foi incredulidade. A gente crê que Deus existe, mas não vive como se Deus existisse. A gente se comporta como cristãos ateus, como eu já ensinei em outros momentos. A nossa experiência individual é um pouco diferente daquilo que é externalizado pelas nossas próprias palavras. E aqui está o nosso grande perigo: a gente adorar um Deus que a gente não conhece, a gente se relacionar com um Deus que a gente não conhece, a gente buscar um Deus que a gente não conhece, mas buscá-lo simplesmente, adorá-lo simplesmente porque a religião nos ensinou. Então, um dos maiores problemas que faz com que a gente seja inoperante na fé cristã e faz com que Deus use as crises para nos aperfeiçoar é a nossa incredulidade.
Então, se tem algo que eu quero deixar claro para você nesse texto, é a gente caminhar de forma contrária a isso, se aproximar dele com fé. O próprio autor de Hebreus ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é um exercício. Eu não me esqueço quando eu fiz uma série de mensagens falando sobre fé, e a irmã Elina me perguntou inúmeras vezes se a gente poderia resumir o que é fé. E uma única frase que eu consegui usar para ela foi de que fé é obediência. Fé é obedecer. O fato da gente obedecer produz em nós benefícios que é oriundos da fé. Mas a gente não consegue obedecer a algo que a gente não crê. A gente não consegue adorar algo que a gente não conhece. Então, fé é obediência. Então, e é essa fé que a gente precisa alimentar e restaurar em nossas vidas. O próprio pecado, como disse, esse pecado de incredulidade é algo que, no decorrer de toda a trajetória bíblica, o povo sempre foi pressionado de perto, sempre foi. Quando você percebe o próprio Jesus de Nazaré ali na beira do mar da Galileia, multiplicando pães e peixes, e o povo todo vendo aquilo, e do nada, no livro de João, capítulo 6, Jesus ele endurece o sermão. Ele fala mais duro. E aí os seus discípulos, mestre, se o senhor continuar falando assim, vai todo mundo embora. E aí Jesus olha para ele, você quer ir embora também com eles? Nem sempre a nossa evidência da fé, ela se dá naqueles momentos de bonança, né? Mas é na escassez mesmo, é na dor mesmo, é na angústia também, nos momentos de dores, de crises. E é lá que Deus vai nos tratar. E foi exatamente o que aconteceu com aquele povo, né? Experimentando, com aqueles discípulos, experimentando o milagre da segunda calmaria da tempestade. Foi ali que eles pararam e falaram para Jesus, agora sabemos que verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ora, eles não tinham percebido na primeira calmaria da tempestade? Teve que viver momentos de turbulências, de crises? Sim, somos assim. Somos assim. Tomé, né? É ver para crer. Mas busque isso, alimente isso. Permita que Deus toque nessa incredulidade nossa de cada dia. Se existe, sim, um grande perigo no nosso tempo, é a incredulidade. Será a apostasia de inúmeras pessoas que você conhece. O esfriamento na fé. É isso que, infelizmente, irá resultar nesses últimos tempos. E por último, eu quero fechar bem rapidamente, porque já demos o horário, com a terceira parte do verso 1 e do verso 2. Olha comigo. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Bom, além do testemunho de todos aqueles que nos precederam, além dessa experiência que nós estamos vendo na vida de todos esses que passaram, ainda quero deixar por último contigo o ato da gente perseverar, a continuidade, né? Essa perseverança é algo que iniciar a nossa fé no dia da angústia. Essa perseverança em viver aquilo que Deus quer, isso é fé. Fé é obedecer. A vida do próprio Abraão foi tido como pai da fé porque obedeceu nos momentos ali de angústia, quando Deus pede a ele o seu filho. Então, fé é obediência, e a obediência produz em nós momentos de alegria, de vitória. Então, eu quero que você entenda que o que a gente precisa guardar no nosso coração ainda é esse sentimento de perseverança. E aí eu quero fechar com duas palavras. Uma é a canção, quase que uma poesia, né, de Geraldo Vandré. Se você tem mais aí de 40 anos, mais ou menos, né? Se você tem mais de 40 anos, você vai lembrar dessa canção. Caminhando, andando e seguindo a canção. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Essa canção, ela demonstra um pouco da resistência daquele povo naquele contexto. Eu não vou tratar aqui como ditadura ou como regime, tá? Mas eu quero só te lembrar que um povo se uniu em prol de um ideal e perseverou, lutou, ele persistiu, e a perseverança é algo que evidencia a nossa fé. Somos cristãos não porque temos ausência de dificuldades e lutas na nossa vida, não. É porque a gente persevera até o fim. E quando eu uso a palavra perseverar, eu quero deixar um nome com você, para você pesquisar depois, que é Hiro Onada. Hiro Onada. Pesquisa esse nome depois. Hiro Onada, lendo a sua biografia essa semana, Hiro foi um soldado japonês que, no contexto da Segunda Guerra Mundial, ele foi enviado com uma tropa, com 3 soldados para Filipinas, e ele só tinha uma ordem que o seu comandante deixou para ele. Em 1943, só tinha uma ordem: sobreviver, não se render e só parar de lutar quando o seu próprio comandante fosse buscá-lo lá nas Filipinas. No começo que eu comecei a ler a biografia dele, parecia um pouquinho de conto, parecia um pouquinho uma história, algo que não fosse real. Bom, até eu me surpreender que esse próprio soldado acabou se tornando um cidadão brasileiro e morando em Mato Grosso do Sul, e teve até ali o seu título de cidadão mato-grossense. Isso que me gerou um sentimento do quão valoroso é a perseverança. Resumindo, a guerra acabou, se você conhece um pouquinho de história, você lembra lá da bomba, de Hiroshima e Nagasaki, e aquele homem que estava no interior das Filipinas não ficou sabendo disso. Os aviões japoneses jogaram panfletos pedindo que os soldados se apresentassem ao comando, mas Hiro, ele achou que era uma artimanha dos inimigos. Ele não acreditou que realmente a guerra tinha acabado, porque ele não acreditava que poderia acabar tão rápido. Se você lembra, a bomba de Hiroshima e Nagasaki dizimou milhares de pessoas. Então, ele, depois do seu envio, ficou mais, pasmem vocês, 27 anos se escondendo. 27 anos, perseverando na missão que foi dada a ele. Depois disso, um estudante americano, depois de 27 anos, um estudante americano, ele foi para o interior das Filipinas para tentar encontrar esse homem, porque ninguém tinha notícia dele. Em torno de 20 anos depois, ele já tinha sido declarado morto no Japão. E o estudante encontrou ele estava escondido na mata, estava se alimentando de vacas que ele roubava e abatia, e se alimentava roubando arroz dos agricultores locais, e o tempo todo ele continuava lutando. E o estudante disse a ele, falei, ele mostrou fotos para ele, e ele não acreditou. Resumindo, o estudante foi nos Estados Unidos, no Japão, encontrou o japonês, que já era um aposentado de guerra, ele era instrutor numa biblioteca, e compartilhou com ele que encontrou o Hiro. E aí esse senhor, já aposentado, de idade, pegou um avião e foi para o interior das Filipinas, encontrou com o Hiro, mostrou as fotos da época que os dois eram jovens e falou: acabou, filho, acabou. Resumindo, se você procurar a vida desse homem, ele se revoltou com o governo japonês pelo fato de não ter resgatado antes, mas depois entendeu, recebeu ali o equivalente aos seus 30 anos de serviço, ao serviço militar japonês, eram de um grupo de elite, e acabou mudando para o Brasil. E aí, por isso que eu fiquei apaixonado pela vida desse homem. Mas se tem algo que eu quero fechar usando a vida de Hiro, é perseverança. Ele foi até ao final fiel àquilo que lhe foi proposto, àquilo que lhe foi confiado. Era uma missão, e ele não acreditou em ninguém, a não ser no seu comandante. Então, é ainda para mim e para você algo que alimenta o nosso próprio chamado. Se você está me ouvindo, você tem um chamado. Se você ficou até o finalzinho comigo me assistindo, é porque você ainda tem uma esperança de que tem algo que Deus quer fazer através da sua vida. Então, lute até o final, faça com todo zelo, faça com todo esmero, até o momento em que realmente o comando te chamar, até o momento em que o mestre lhe chamar, e aí sim, você faz como o Davi, sirva ao Senhor de acordo com seus desígnios, e depois disso, Deus irá lhe chamar. Deus te abençoe, deixe essa palavra guardada no teu coração, e que essas 3 lições no texto de Hebreus, capítulo 12,
possa ainda se perpetuar no teu coração durante esta semana. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos como igreja, e quero suplicar o teu cuidado, quero suplicar ainda, Pai, as tuas bênçãos sobre a vida do teu povo que está conosco até esse momento. Quero rogar, Pai, as tuas bênçãos sobre a vida de todos que estão trabalhando com muito afinco neste tempo de Covid, nessas lutas que nossa cidade está vivendo, que a nossa própria comunidade também, Batista, está vivendo. Que a gente, Pai, possa passar por cima de tudo isso vitoriosos, com grandes lições no coração, com a nossa fé sendo aperfeiçoada dia após dia. Guarde a nossa família, guarde nossos amigos, guarde a nossa cidade. Nós colocamos, Pai, todos os propósitos dos governantes para lidar com esse cenário, que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um deles, permitindo que apenas tomem de decisão aquilo que nascer no Teu coração, Pai. Que o mais breve possível possamos sair diante de tudo isso, mas mesmo que os nossos planos não sejam os Teus, façam com que a gente tenha fé e confiança no Senhor, e que essas crises sejam somente uma grande lição, que essas crises sejam apenas, como nós dissemos no início, tanto um momento de perigo quanto um momento de oportunidade. A gente não é só dor, mas são também grandes oportunidades da gente crescer na fé, Pai. Nós te agradecemos, seja com o teu povo, Pai, aqui reunido e nos teus lares também. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém e amém. Deus te abençoe, povo. Semana abençoada. Mais uma vez, que a graça, que a paz e o bem da parte de Jesus de Nazaré seja contigo até o nosso encontro novamente. Deus te abençoe.